do ensino de biologia, né, sou formada em biologia, e atuo no campus Dom Pedrito, que é faz muito perto do Uruguai, ali a divisa com o Uruguai, então uma região de campanha do Rio Grande do Sul, né, uma região de fronteira do Rio Grande do Sul. É um campus pequeno, né, eu atuo no curso Ciência da Natureza ali em Dom Pedrito. E comigo, então, nesse grupo de pesquisa, que ele é multicamp, né, e multi-institucional, porque a gente conta com a Universidade Federal do Pampa e a Universidade Franciscana de Santa Maria também, aqui do Rio Grande do Sul, como membros, né, que dividem a função de um grupo de estudo e pesquisa. Comigo nessa empreitada, então, do Grupo Festilhas, a gente tem a professora Raquel, a professora Mari, a professora Niara e toda essa tela colorida de alunos que fazem parte do nosso grupo. Se as gurias quiserem se apresentar e rapidamente dar um oizinho para o professor identificar vocês. É um prazer receber o senhor, professor Jesus. Tenho certeza que vamos sair enriquecidos após essa conversa, né? A gente estava, assim, na semana inteira na expectativa de que esse diálogo fosse possível, né? Pensando na questão de que a gente, enquanto grupo de pesquisa Flechilhas, sempre se pensa divulgando e disseminando o conhecimento que nós produzimos. E hoje, então, fazendo esse diálogo com você aí no Amazonas, eu acho que a gente consegue alcançar um pouquinho desse objetivo do grupo, né, que é disseminar o que a gente faz, mas também receber o que outros pesquisadores fazem de pesquisa em relação ao letramento científico, educação científica, enfim. Então, seja muito bem-vindo nesse momento conosco. Obrigado, eu que agradeço a presença de você. Boa tarde, professor. Eu sou a professora Mara. Eu atuo no campus Uruguaiana, da Unipampa, fronteira com a Argentina, e lhe desejo as boas-vindas e que tenhamos uma tarde bastante prazerosa de troca de conhecimento. Obrigado, professora. Bem, eu sou a professora Niara, também do campus Dom Pedrito, e saindo um pouco do ensino de biologia, sou do ensino de física, né, do ensino de ciências, e vai ser um prazer aí poder conhecer mais e estar aí com o grupo para aprender, né, mais sobre letramento, enfim, que é algo também novo para mim, né, minhas linhas de pesquisa sempre foram em outros caminhos, então com certeza será um rico momento de diálogo e aprendizado, né, que tenhamos uma excelente tarde. Se eu sair é porque acabou a luz ou a internet, alguma das duas, tá na chuva. Eu também. Obrigado. Aqui, a chuva se espalhou pelo Rio Grande do Sul, então a gente está dependendo de São Pedro também um pouquinho para as nossas conexões hoje, que uma fase de seca, né, aqui, de estiagem bem séria, e hoje a chuva nos agraciou, então a gente está feliz pela chuva, mas algum probleminha de conexão pode acontecer, então se acontecer isso, a gente pede desculpa e a gente vai tentando se reconectar, né, a gente vai tentando manter aqui o grupo ativo. Professor, eu deixo à vontade, não sei se o senhor quer sistematizar alguma fala. Eu prefiro que o senhor se apresente, né, do que a gente ficar narrando o currículo. Eu acho que é mais interessante os alunos lhe ouvir, né, conhecer o senhor um pouco. E depois aí a gente tinha pensado em algumas questões, mas se o senhor pensou em outra dinâmica, a gente pode ir deixar apresentar e vamos fazendo essa troca. Sinta-se à vontade também para ir me chamando a Raquel ou qualquer uma de nós aqui que a gente, a Mara e a Niara, que estamos à disposição. Tá. Primeiramente, assim, eu gostei das suas questões, ouviu, Cássio? Tá ótimo, a gente vai seguir aquele passo a passo lá, aquelas perguntas que você colocou. Claro, obviamente, vai surgir perguntas minhas, perguntas de vocês e tal, e a gente pode fazer isso, sim, muito mais uma conversa do que, né, uma coisa assim de um monólogo, né? Pode ser. Essa ferramenta possibilita essa coisa, né? E os alunos também que quiserem podem, né, mandar perguntas aqui no chat ou coisa desse tipo, ok? Certo. Então, bem, primeiramente, né, eu queria agradecer, né, o interesse por vocês e o convite de vocês e a iniciativa que vocês tiveram de fazer essa palestra. É muito importante que a gente troque conhecimentos, fortaleça as nossas redes de pesquisa, né, em cima de objetos de pesquisa comuns. Então, isso é muito importante, né? Então, eu fico muito satisfeito de ter
de ter, assim, isso foi por acaso, porque eu mandei um questionário para você, e aí você se interessou pela coisa, e aí a gente acabou marcando essa reunião, né? Então, bem, vou me apresentar um pouquinho, eu sou professor da Universidade Federal do Pará, tá? Eu trabalho em Belém do Pará, aqui na capital do estado, né? Sou professor associado e sou vinculado ao programa de pós-graduação em docência em ciências e matemática, que é um mestrado profissional que nós temos aqui na Universidade Federal do Pará, que é vinculado ao Instituto de Educação Matemática e Científica, que é também aqui. Então, lá tem, nós fazemos pesquisas voltadas tanto para ciências quanto para matemática, biologia, física, química, né? Professores de ciências desenvolvem pesquisas aplicadas, porque, em geral, o mestrado profissional tem que ter um produto didático, né? Como produção final, e a gente faz isso há algum tempo, né? Desde 2014, nós fundamos o mestrado profissional. Antes disso, eu estava vinculado ao mestrado acadêmico que existe lá na universidade, tem mestrado e doutorado, desde 2002. Né? Mas como a gente precisa fazer uma certa seleção de professores para alguns programas, eu decidi me desvincular do acadêmico e ficar só no profissional para ter aquela porcentagem de professores exclusivos, né? Então, a professora França, o professor Wilton, né? Somos exclusivos do PPG-Doc para que as avaliações, para que a gente possa ter um certo desempenho lá em determinadas questões da avaliação da CAPES, né? Mas também a gente colabora lá no acadêmico, colabora com outros mestrados profissionais e acadêmicos na Universidade Federal do Pará, na Universidade do Estado do Pará, né? Faz essa vinculação como colaboradores, né? Eu fiz o meu doutorado, eu sou licenciado em Química, né? Finalizei meu curso em 97, aqui pela Universidade Federal do Pará, e fiz meu mestrado e doutorado em ensino de ciências na Universidade de Burgos, através de um programa, um convênio que a Universidade de Burgos, na Espanha, tinha com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Por meio lá da figura do professor Marco Antônio Moreira. Eles tinham, acho que já acabou esse convênio, e eu terminei o meu doutorado lá na Espanha em 2011. Né, através do Programa Internacional do Estado Federal do Rio Grande do Sul. Né? Terminei em 2011 e eu fiz o meu doutorado, a minha tese foi sobre representações sociais. Representações sociais de pedagogia e pedagogos. Né? Se vocês tiverem, é só colocar lá representações sociais de pedagogia e pedagogo no Google, que vocês vão encontrar a minha tese lá da Universidade de Burgos. Né? E desde então, eu venho me dedicando um pouco a pesquisar sobre representações sociais, mas em virtude da natureza do mestrado profissional, ser uma natureza de ciência aplicada, né? Eu tenho mudado o foco das minhas investigações, principalmente em relação aos produtos didáticos, e adotado teorias da chamada metacognição para fazer produtos educacionais que possam ser, quer dizer, que se fundamentam em teorias metacognitivas, né? Então, isso é o meu, digamos assim, o meu métier mais específico. Letramento científico, né, é uma coisa que permeia essas coisas. Né? Em 2016, nós fizemos um artigo, eu quero mostrar aqui, vou colocar na tela aqui, não sei se vocês estão... O senhor vai projetando, tela é muito inteira. legal. Vou colocar a apresentação aqui. Muito legal ouvir que você faz parte dão... de um mestrado profissional. Nós temos aqui no grupo também alguns. Eu atuo no mestrado profissional, as gurias atuam no mestrado acadêmico, mas a gente tem alunos também no mestrado profissional aqui no nosso grupo. Então, também é uma realidade para nós, né? A questão do produto, né? E toda essa
essa demanda, então é interessante também ter esse lado, tanto acadêmico quanto profissional, né, na sua fala. Exatamente, é. Tá carregando, professor. Não sei se vocês estão vendo a minha tela. Estão vendo a minha tela já? Então, pois é. Esse foi um artigo aqui que, embora não tenha meu nome, teve muito dedo meu aí, né? A primeira autora, minha esposa, a professora Ana Silvia, né? E a gente ajudou a fazer esse texto. Nesse texto aqui, a gente tentou fazer uma relação entre consciência metacognitiva e letramento científico, né? Então, foi daí que começou a gente se aprofundar em trabalhos sobre letramento científico. Tem o grupo do mestrado acadêmico, que é sobre CTS, que se aprofunda sobre isso, na qual a minha esposa ela é vinculada, né? E nós fizemos, eu ajudei ela a fazer na época essa pesquisa, né? Nós fizemos uma relação, tentamos fazer uma relação e encontramos algumas relações, é verdade, mas essa pesquisa também revelou muitas preocupações em questões de que o instrumento que nós usamos detectou um baixo letramento científico entre os professores. Isso foi passado entre professores em exercício, né, de Química, Física e Biologia, e entre alunos de licenciatura de um curso de Pedagogia. Então, na verdade, formação de professores. Então, tanto numa amostra quanto na outra, se observou muitos problemas de letramento científico, né? Entendendo o letramento científico, é claro, como o resultado da análise desse teste. Então, eu quero mostrar esse teste aqui, que eu acho que é um teste que vale a pena vocês analisarem depois com calma, tanto o artigo quanto o teste. Então, o teste ele é composto por 28 questões de múltipla escolha, né, em geral, tem 35 minutos. Ele foi proposto, né, por uns canadenses, Gormley, o nome do primeiro autor, e nós traduzimos e já tinha sido validado lá, feito toda o estudo estatístico sobre a validação dele, né, lá no Canadá, e nós traduzimos e adequamos ele ao contexto brasileiro, né, e utilizamos nessas e também em outras pesquisas, a gente está utilizando ele. Então, são 28 questões de múltipla escolha, né, ele mede 9 atividades, 9 habilidades de letramento científico, ele divide, por exemplo, interpretação de gráficos, elaboração de inferências, síntese de conclusões, uma série de coisas que ele compartilha, que ele avalia, e dependendo da resposta, né, a gente pode fazer uma série de estudos comparativos com isso. Inclusive, esse aqui, por exemplo, é para avaliar uma coisa que está bem em voga atualmente, né, com esse negócio da cloroquina. Esse aqui essa questão aqui para avaliar a qualidade científica desse site aqui. Então, ela mostra um site aqui, tal, cheio de coisa, com algumas referências, e aí pergunta, né, se esse site é confiável, né, e dá algumas alternativas, e a gente pode ver. Então, a noção de letramento científico, né, na verdade, scientific literacy, né, ela é baseada nos padrões norte-americanos para o ensino de ciências, né? Então, baseado nos padrões norte-americanos, eles fizeram estudos, né, e chegaram a esse teste aqui, que eu acho bem interessante, né? Então, quem quiser pode entrar aqui na nossa revista. Eu esqueci, eu sou editor dessa revista aqui da Amazônia, né? Eu sou o atual editor adjunto, né? A professora Terezinha Valinha é editora geral, e eu sou o editor adjunto, né? Que, na verdade, cuido do fluxo
da revista. Então, quem quiser aí, está no número 24 de 2016. Ok? Nós, inclusive, já estudamos esse artigo no ano passado, quando nós iniciávamos nossa caminhada enquanto grupo de estudo. Então, assim, esse artigo já faz parte da nossa biblioteca, tá? Nós não nos Ai, que tocamos bom! que era... Claro, você não é autor junto dele, né? Mas tem seu dedinho atrás. Então, olha só como a gente já estava próximo no passado. Olha só, interessante. Pois é, não deixe de notar que aqui tem aqui, ó, documentos suplementares. Ó. E esses documentos suplementares têm tanto o teste de letramento científico quanto o inventário de consciência metacognitiva, que também a gente usou nesse mesmo estudo aqui, para fazer esse estudo comparativo. Bem, Ótimo, professor. Bom que a gente já uma reforça, né, e relembra o outra coisa que artigo. eu queria mostrar. Ah, certo. Pois é, exatamente. Então, bem... também, né, quem ainda não conhece, que tenha a possibilidade agora de relembrar também, né, um importante campo para as publicações, né, para difundir, né, publicizar as nossas ações. Bem, então eu acho que eu vou agora passar para as perguntas que você me mandou, para eu ver se eu consigo... Professor, só como curiosidade inicial, antes das perguntas, claro. O senhor tem algum fluxo de como chegou até o e-mail, meu e-mail, o e-mail do nosso contato? Só por curiosidade mesmo, assim, para a gente... Isso é importante, tá? Eu mandei e-mails, primeiro, eu filtrei alguns e-mails de grupos de professores do Facebook, né? Professores de química, professores de física lá do Facebook, professores de biologia. Mandei e-mails para as coordenações de pós-graduação dos mestrados profissionais, que a gente tem a listagem, né? Então nós mandamos para todas as coordenações e pedimos para que elas encaminhassem para os seus mestrandos, né, e para os seus professores também, né? Mandei, o que mais? Sim, lista de e-mails de autores da revista Amazônia, né? Autores da revista Amazônia foram enviados, né? Autores e leitores da revista Amazônia também foram enviados. Acho que basicamente isso. Bom, então, vocês devem estar o e-mail de vocês deve estar numa dessas bases aí. Com certeza, mas é bom mostrar que são vários caminhos e o quanto é importante divulgar, né? Porque em algum caminho a gente divulgou alguma coisa, pertence a algum grupo e tal, e aí se vai se fazendo as correntes, né, de comunicação. Não. Eu vou falar para vocês quantos e-mails eu mandei e quantos eu consegui até agora, tá? Só para vocês terem uma noção da quantidade de e-mails que é necessário mandar para que se obter uma amostra significativa, né, ou mínima para fazer um trabalho desse tipo. Eu já vou também falar sobre o questionário daqui a pouco. Então, eu vou aqui, primeiro, aqui para a primeira pergunta, certo? Como foi a sua aproximação com o letramento científico? Bem, eu acho que eu já comecei a falar isso, né? Então, a gente, como é do mestrado profissional, né, letramento científico faz parte de um amplo espectro de habilidades que na verdade concretiza um amplo espectro de habilidades necessárias, né, para o ensino de ciências atualmente, vários parâmetros internacionais, até a Base Nacional Comum do Brasil, recomendam, mencionam de alfabetização científica, não usa esse letramento científico, a Base Nacional Comum, mas ela fala de alfabetização científica. Então, é natural que a gente se atenha a essas discussões. Embora, como nós começamos a fazer um pouco de aprofundamento nas propostas, eu vou chegar lá no questionário sobre isso, a gente vê que ainda há muita controvérsia sobre essa questão. Tanto a definição da alfabetização científica em si, ou seja, lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, o caso da Scientific Literacy, mas aqui no Brasil piora porque tem esses dois termos que acabam sendo objeto de
de controvérsia, mas eu vou falar isso mais tarde. Então, aí eu me aprofundei um pouco nos estudos, ajudei nesse artigo, né? E aí a gente foi, né, buscando novos objetos de pesquisa, né, para enfocar, ok? Então, o letramento científico, ele é, digamos assim, na educação científica hoje, ele é uma coisa bem central. Então, acho que é importante que qualquer pesquisador da área de ensino de ciências enfoque de alguma forma. Acho que eu vou colocar aqui vou apagar aqui para vocês verem meu rosto, tá? Ok, fica melhor assim, tá? Então, primeira pergunta eu já acho que eu já respondi. Mais alguma dúvida sobre essa questão do meu aproximação? Não, gente, era curiosidade mesmo, professor, porque Tá. a gente vem discutindo isso, né, de como o letramento vai se permeando, né, nas nossas pesquisas, né, e a gente percebe e ficou curiosas, né, para saber mesmo. Então, acho que está respondido, sim, professor. Certo. Então, vamos lá. Então, a segunda pergunta é: que autores utiliza como embasamento para pesquisas em letramento científico? Esse artigo que eu mostrei para vocês, ele utiliza principalmente o Wildson 2017, Wildson Santos, né? Que é um artigo sobre letramento científico e faz um paralelo com alfabetização científica também, e um artigo da Mamed Zimmermann, que acho que eles fizeram no congresso, publicaram na Ciência das Ciências, que também defende essa questão do uso da palavra letramento ao invés de alfabetização. Isso é bastante controverso e eu vou falar sobre isso. Agora, né, recentemente, né, para acabar esse impasse, a gente decidiu se analisar outras perspectivas, né? Tanto estrangeiras, né? Como, por exemplo, Trefil, tem Laguste, deixa eu ver, outro aqui que são bem, não estou conseguindo lembrar aqui, mas tem outros autores norte-americanos que falam bastante, discutem isso e fazem comparações entre diferentes significados de alfabetização científica, letramento científico nos Estados Unidos, e na Inglaterra, e na Austrália, em países de língua inglesa, né? E também já tem alguns autores aqui no Brasil que têm feito isso, né? E não tem chegado muito a nenhum lugar, porque a polêmica, isso é da natureza da controvérsia, né? A controvérsia existe, mas nem sempre há uma, digamos assim, eu acho que alguém abriu o microfone. Não existe uma saída única, né? A controvérsia em si, ela é importante saber, mas nem sempre existe aquela alternativa. Não, essa aqui é a melhor alternativa. Talvez seja assim, a melhor alternativa é essa para esse contexto, para essa, né? Para essa questão aqui. Bem, então a gente usou mais atualmente, como eu falei, usou uma Mamed Zimmermann, Wildson Santos, mas atualmente está tentando fazer uma análise mais, digamos, globais dos autores que falam sobre isso e fazer uma comparação entre autores, né? O que também eu vou falar no final, que essa comparação, inclusive, essa comparação de autores, né, e de perspectivas de letramento e alfabetização científica geraram esse trabalho que é expresso nesse questionário, que esse questionário faz parte, né? Ok? Vamos lá. Como e quando o tema letramento científico passou a fazer parte dos seus contextos de pesquisa? Assim, desde 2016 e tal, que a gente está trabalhando aí. Mas assim, em 2016 deu uma parada, né? Agora começou a trabalhar de novo nisso. Não faz, digamos assim, não é um objeto único. Eu não sei como é o do grupo de vocês, né? Se vocês trabalham exatamente só sobre isso. Não, eu como eu falei, eu trabalho com metacognição, prioritariamente, né? Mas eventualmente a gente discute outras coisas, como epistemologia da ciência, história da ciência,
letramento científico e outros temas, assim, correlatos à questão da metacognição. A gente vem também nessa frente, professor, buscando estudar o letramento, né, como o ponto central do grupo, mas cada orientador e os seus alunos também vão se direcionando para outras questões, né? Eu trabalho com educação ambiental, a Raquel trabalha com algumas questões também da escrita, né, e da promoção de saúde, a Mara também com o ensino de química, a Niara com a parte da física, né? Então a gente vai se disseminando, mas a gente encontrou no letramento um ponto comum para discutir enquanto grupo, assim, né? Por isso que a gente está se pautando nele para os nossos movimentos como grupo de pesquisa mesmo, né? Raquel, se quiser posicionar. Ok. Quais estudos estão realizando e que fomentam e estimulam aproximações com o letramento? Pode compartilhar conosco? Posso. Como eu falei, esse do letramento científico, especificamente, eu já mostrei para vocês e está disponível. Eu tenho outro texto que, embora não seja de letramento científico, mas toca num assunto, publicado na Revista Brasileira de Ensino de Ciências, né, que fala sobre ensino de química na EJA, né? Ele apresenta uma perspectiva, digamos assim, de diversidade metodológica para estimular o letramento científico, né, através do uso de várias metodologias químicas e tal, e em particular de alunos da EJA. Então também é só colocar lá Jesus Brabo, que vocês vão ver lá na revista lá na Revista Brasileira de Ensino de Ciências, que é uma revista da Universidade de Passo Fundo, da professora Cleuci, lá, a professora Aline Locatelli e tal, que estão à frente dessa revista. É daí de perto de vocês, inclusive, né? Sim. E também tem uma no Prelo, que é também de ensino de química, está na Revista de Ensino de Ciência e Tecnologia, né? Eu espero que saia até o meio do semestre agora, eu coloquei desde o ano passado, que também fala de ensino de química para alunos de comunidades ribeirinhas, né, que nós temos aqui, várias comunidades ribeirinhas, né? São pessoas que moram assim nas proximidades dos rios e tal, então comunidades um pouco que isoladas, mas ao mesmo tempo interconectadas com a cidade, então é um contexto bem peculiar que a gente também investiga. Então, isso está no Prelo. Né? Também tem a ver com... Toca no letramento científico, não é o foco principal, mas toca na questão do letramento científico. Acho que são esses as produções que eu tenho sobre letramento científico. Tem outras produções relacionadas a representações sociais, como eu falei, minha tese, alguns artigos, e também metacognição, né, que é a minha foco principal também. Eu tenho algumas produções interessantes, né, sobre isso, que podem ser consultadas também lá no Google Escolar, ok? Claro, se vocês tiverem interesse mais especificamente, a gente pode discutir, sei lá, marcar uma outra hora e discutir também alguma produção específica sobre isso. Esse é o primeiro encontro, professor, é um primeiro encontro de comunicação. Exatamente, está abrindo as portas, né? Depois a gente vai estreitando, né? Exatamente, isso mesmo. Quais os estudos estão realizando e fomentando? Tá, aqui. Seu grupo entende que a alfabetização científica e letramento científico são sinônimos? Bem, inicialmente, não é o meu grupo, o grupo de CTS, que a minha esposa faz parte, inclusive, ainda, tem uma perspectiva que sim, que não são sinônimos, né? Letramento e alfabetização científica não são sinônimos. Mas, quando a gente lê artigos de alfabetização científica, tanto estrangeiros, né, quanto brasileiros, a gente vai ver que nem alfabetização científica e alfabetização científica são sinônimos. Nem mesmo letramento científico e letramento científico são sinônimos, e várias controvérsias em cima disso. Né? As variações possíveis, né, que ocorrem nesse campo são muito grandes. Né? Tem noções de alfabetização científica nos Estados Unidos que
enfatizam digamos assim, dão mais valor à formação de cientistas, né? Logo aquelas primeiras e tal, formulações, recomendações sobre letramento e alfabetização científica dos Estados Unidos. Mais tarde, isso vai se transformando em, digamos, concepções mais pró-cidadania, né? Mesmo assim, dentro dessas concepções pró-cidadania, tem variações. Tem algumas que valorizam mais o fazer científico, né? A argumentação, a experimentação, né? O debate, e outras, digamos, enfatizam mais a questão da compreensão do conhecimento. Tem outras que enfatizam mais a questão da linguagem. Então, há variações dentro do mesmo termo, e scientific literacy, né? Então, há variações desse termo. Então, a gente começou a escrever um artigo sobre isso, né? E percebeu essas variações, né? Que existem. No Brasil também essa coisa se repete e se agrava no Brasil. Por que no Brasil se agrava? Porque ainda tem a briga da letramento e alfabetização científica, né? Curiosamente, né, lendo sobre isso, descobrimos que letramento científico tem uma forte, digamos, influência da sociolinguística da professora Ângela Kleiman, acho que é do Rio de Janeiro, a professora Leda Tifoni, que também é do Rio, inclusive a Ângela Kleiman orientou a Tifoni, que escreveu um livro chamado Letramento e Alfabetização, alguma coisa desse tipo. E esses escritos da década de 80, acho que 88, que a Leda Tifoni fez esse livro, inaugurou aqui no Brasil essa corrente de pensar o letramento separado da alfabetização. O letramento que eu digo, letramento linguístico, né? E que letramento e alfabetização não são sinônimos, né? Atribuindo à alfabetização a questão da aprendizagem da decodificação, né? Uma aprendizagem assim mais memorística, funcional, né? Aprender a decodificar, para eles, seria a alfabetização. O letramento estaria mais relacionado à questão das práticas sociais. Ou seja, o ato de ler as coisas, de participar de decisões, de argumentar, tudo isso estaria fazendo parte do letramento, seria mais abrangente que a alfabetização. Embora a alfabetização e letramento, né, sejam coisas que estão intimamente relacionadas, mas elas não são a mesma coisa. Isso para a Tifoni, que depois influenciou a Magda Soares, que hoje em dia tem escrito sobre isso, né, e alguns outros autores que têm escrito sobre isso. Então, a gente está compondo uma coisa sobre essas diferenças, né? E, curiosamente, também eu estou trabalhando outro texto sobre pós-verdade, que tem uma revista brasileira de pesquisa e ensino de ciências que está fazendo um número especial sobre pós-verdade, e eu estou tentando compor uma coisa para isso, né? E estudando sobre as artimanhas retóricas que, em geral, os pós-modernistas disseminaram e acabaram sendo apropriadas pela direita, né? Atualmente, né, a direita, essa questão de confrontar a ciência, né, de achar que se existe vários discursos, o meu discurso pode ser o mais certo do que os outros e tal, a ciência não vale nada. Esse tipo de coisa acabou se apropriar, essa direita, né, acabou se apropriando, né? Na verdade, não é nem direita, nem conservadores, porque são tão
Uma pseudo-direita. Uma pseudo-direita, né? Nem pode dizer que são conservadores, porque isso é ofender os conservadores, né? Não que eu seja conservador, mas tem muitos pensadores conservadores que é difícil refutar. Não é o caso dessas pessoas que estão agora no poder e estão fazendo, né, cada vez mais, vivendo de mentiras, reproduzindo mentiras e enganando os outros, terra plana, aquecimento global e tal. Isso é um fenômeno mundial, não é um fenômeno brasileiro, né? Então, lendo sobre isso para fazer um artigo, eu vi que algumas estratégias teóricas, algumas estratégias retóricas que alguns autores mal intencionados usam para enganar os outros, são usadas por autores do letramento científico, talvez ingenuamente, eu não sei, para confundir também. Ou seja, a principal estratégia das pessoas do letramento científico acaba sendo o seguinte, ó, nós vamos definir o que é alfabetização científica. Ou seja, nós chamada falácia do espantalho. Eu escolho quais são as melhores características para que eu definir uma coisa, né? E digo que aquilo é aquela coisa. Digo que a alfabetização científica é aquela coisa. E aí eu digo, ó, letramento científico se diferencia da alfabetização científica por causa disso, 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 disso. Quando, na verdade, o que eu estou criticando não é a alfabetização científica. É um espantalho da alfabetização científica. Eu acho que isso é análogo ao que algumas pessoas fazem com ideologia de gênero. Todo mundo fala assim, não, um monte de gente fala, ideologia de gênero, vamos acabar com ideologia de gênero na escola. Isso não existe, gente. Ideologia de gênero não existe. É uma coisa inventada por esse bolsominho, sei lá, esses caras aí que são simpáticos a essas maluquices, que inventam essas coisas. Não existe autores que defendem a versão da ideologia de gênero que esses caras falam. Não existe ninguém. Eles fazem um arremedo, um espantalho de tudo que não presta e dizem que aquilo é ideologia de gênero e combatem. Né? A mesma coisa acontece, por exemplo, com o neoliberalismo. Né? Por exemplo, as pessoas de esquerda que combatem o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma criação da esquerda, né? de autores progressistas, digamos assim, mais vinculados ao marxismo, mais vinculados à escola de Frankfurt, né? Que acabam criando uma pessoa, quer dizer, um objeto para atacar. É o que eu chamo de complexo de Don Quixote. Você cria os seus inimigos, mas os seus adversários, de fato, não são aquilo que você criou. Então, isso está acontecendo com o letramento científico, pelos estudos que eu tenho visto, né? Pelas revisões que eu tenho visto, que eu tenho lido, e pelos artigos originais que essas revisões acabam remetendo e eu também vou lá ler. Por exemplo, autores do pensamento da alfabetização científica, por exemplo, como o Wilson Santos, né, que Deus o tenha aí, que ele já é falecido, mas ele criticou a alfabetização, o uso da palavra alfabetização científica que o Chassot utilizou em 2003. Tem um artigo do Chassot de 2003 que ele fala sobre a alfabetização científica. Inclusive, ele acho que inaugura isso. Antes dele, só a Krauss-Schick tinha falado de alfabetização científica, num artigo de 88, se eu não me engano. Mas, assim, quem digamos, deu projeção para esse termo alfabetização científica, eu acho que foi o Chassot. Talvez eu esteja enganado, mas até agora acho que ele é que fala sobre isso.
Então, o Whindersson Santos fala que a noção do Chassot é muito, digamos, elitista, de compreensão de conteúdo, centrada muito nos conhecimentos científicos e deixa de lado os conhecimentos, as relações entre tecnologia e sociedade. Mas isso, gente, é só um espantalho. Se a gente for ler o artigo do Chassot, a gente vai ver que ele traz todas essas preocupações com cidadania, né, com questões etnocientíficas, ou seja, a ciência que eventualmente possa estar em práticas culturais locais, né? A relação dos impactos ambientais de determinados objetos tecnológicos, né? Recursos tecnológicos no ambiente, tudo isso o Chassot fala, né? Embora use o termo alfabetização científica. Uma das coisas também criticadas por esses autores do letramento científico que criticam o Chassot é que ele usa analfabeto científico. Uma coisa que, do ponto de vista sociolinguístico, é extremamente preconceituosa, eu também admito isso. Analfabeto científico é uma coisa que é tão preconceituosa quanto o analfabeto linguístico, né? Como a Tifone, lá na década de 80, criticou esse termo analfabeto, preferindo dar não alfabetizado, a terminologia não alfabetizado para isso, né? Os adeptos do letramento científico também fazem analogamente isso, né? Não gostam desse termo analfabeto científico. Embora o Chassot não tenha publicado nenhum termo, nenhuma coisa se retratando desse termo, né, em palestras, inclusive lá no IENSE, quando ele esteve lá onde eu estou, em palestra, quando ele é colocado, essa pergunta é colocada para ele costuma dizer que foi um equívoco, né, que ele também já cometeu outros equívocos, por exemplo, de chamar a ciência de bruxa e tal, né, em outros livros ele admite, não tem nenhum problema em admitir isso, né, mas acha ainda que a alfabetização científica que ele defende, que é a linguagem para compreender o universo, ainda é válida e não tem grandes problemas, mas ele admite que esse termo analfabeto científico carrega um grande preconceito e soa como muito conservador, né, distante das discussões contemporâneas de ciência que tem se feito ultimamente. Então, realmente, a crítica feita a ele, uma parte bem grande não procede, né? Então, essas questões foram vistas, foram lidas nos diversos artigos que nós estudamos sobre alfabetização científica, tanto nacionais quanto internacionais. Acho que eu perdi aqui acho que eu falei muito. Bem interessante a sua fala. Acho que a gente, enquanto grupo, tem discutido muito essa questão e buscado embasamento em outros autores. E aí, agora, escutando, fiquei pensando o seguinte: Paulo Freire, né, lá na década de 70, 60, defende a questão da alfabetização como algo amplo que permita ao indivíduo agir na sociedade, né? Ele usa o termo alfabetização não apenas para aprender a ler palavras, mas principalmente para ler e se posicionar no mundo, né? Falando assim bem simplesmente, né? Acho que é muito mais profundo que isso. Até que ponto será que não há uma confusão gerada a partir disso na questão do letramento científico? Porque muitas vezes a gente conversa com algum colega, né, tentando defender a ideia de letramento científico como algo maior para a educação científica, e diz, tá, mas e o Paulo Freire? Né? Não é isso não é o que o Paulo Freire dizia, não é a alfabetização para ler o mundo? Então, talvez, já não tentando responder, mas eu começo a pensar que talvez a gente vai ter que fazer leituras muito mais da raiz, né, dos autores, para a gente, enquanto grupo, chegar numa definição, não numa definição, mas numa compreensão mais
clara do que seja o letramento científico para nós enquanto grupo. O que o senhor pensa disso? Paulo Freire e a sua concepção de alfabetização podem estar contribuindo para essa briguinha de letramento, alfabetização ou não? Não, pois é mais uma contribuição que você traz, né? Eu não sabia que Paulo Freire dava esse nome de alfabetização mais amplo, né? Essa definição de alfabetização mais ampla, mas é mais uma contribuição que faz com que a gente pense o seguinte, ó, gente, letramento, ele pode ser sinônimo de alfabetização ou não, né? Na verdade, nem pode ser porque, como eu disse, né, alfabetização científica e alfabetização científica não são sinônimos, né? Dependem da sua da sua perspectiva teórica, né? A gente está como ciência, a gente acaba herdando, né, perspectivas teóricas de outras áreas, como principalmente da sociolinguística, agora o Paulo Freire, né? Então, não importa, assim, uma definição radical para mim, né? Claro, isso tem que elaborar mais. Não importa como você chama a coisa. O que importa é que você defina essa coisa, né? Eu defendo a alfabetização científica ou o letramento científico nesses termos, né? E não fico dizendo que é melhor ou pior do que é só isso, né? Embora isso seja perigoso, porque daqui a pouco todo mundo vai querer definir os seus próprios termos, né? Então há de se fazer um consenso, né, no futuro, mas o que acontece agora é isso, não há uma diferença clara entre letramento científico e alfabetização científica, embora, né, tenha esses nuances de o letramento científico tem mais impacto, tem mais relacionado à prática social, a alfabetização científica mais ao conhecimento, mas se a gente for ver isso aí, não, a alfabetização científica desde o início, lá no artigo de 1998, eu acho, da Krauss-Schick, que ela já fala em questões de cidadania, em questões de relação ciência, tecnologia e sociedade, né? Não há dizer que a alfabetização científica é muito restrita é uma falácia, né? Então isso acho que tem que ficar claro para as pessoas, e aí as pessoas defendem. Também eu não sou a favor também de só por questões estéticas. Vamos lá defender usar só porque é mais bonito usar letramento científico, né? Não faz sentido, isso não é científico, né? Só por questões estéticas não faz nenhum sentido. Só porque é mais bonito, soa melhor para mim, não faz sentido, né? O Chassot, inclusive, numa palestra dele que eu assisti, ele dizia o seguinte, que o termo letramento científico é mais amplo do que a alfabetização no sentido de pensar na etimologia da palavra, porque alfabetização tem a ver com alfabeto, né? E não são todas as línguas que são alfabéticas, né? Francês, inglês, português e tal, são alfabéticas, usam o alfabeto, mas outras línguas não são línguas alfabéticas, são línguas, por exemplo, ideográficas, como o chinês, o árabe, que nem é outro sistema lá e tal. Então, nesse caso, especificamente, sobre esse aspecto, o letramento seria mais abrangente do que a alfabetização. Mas é um detalhe, entendeu? Talvez um conjunto de detalhes, né, possa esclarecer isso. Olha, eu uso letramento científico nesse sentido exatamente aqui, ó. Ele é preocupado com a cidadania, ele não se preocupa com questões de formação de cientistas, ele faz um conteúdo mínimo aqui, considera um conteúdo mínimo, né? Então, ainda tem isso, né? A questão dos graus de letramento. E quando vai fazer lá o grau de letramento, quem é mais letrado do que o outro, vai cair lá naquele negócio lá do analfabeto, né? Então, iletrado, coisa desse tipo. Então, ainda
o importante realmente é tentar definir aquilo dentro de uma perspectiva teórica, bem fundamentada, né, e que a gente possa, e defensável. Porque no final o que a gente sempre deseja é que os alunos das escolas e mesmo nossos licenciandos percebam que a finalidade do ensino de ciências é fazer com que os cidadãos tenham a criticidade para, por exemplo, aceitar ou não certas notícias que nos são vendidas diariamente, conseguir aplicar aquele conhecimento científico para melhorar a sua realidade, né, no seu lar, na sua comunidade, enfim, acho que a gente não pode perder o foco do objetivo maior, que é o ensinar ciências, né? Se a gente ficar só na questão de letramento, alfabetização, a gente pode acabar Exato. perdendo essa que é a questão maior, né? É isso mesmo. Tá, agora eu queria só falar como eu cheguei a essa pesquisa que eu fiz o levantamento. Bem, então, lendo sabendo dessas controvérsias, gente, eu pensei assim, bem, o letramento científico, na verdade, circula entre os professores como uma representação social. É outra palestra eu ia falar sobre representação social. Mas representação social é uma espécie de opinião distorcida da ciência, né? Que circula socialmente, né? Então eu pensei, poxa, se o letramento na academia tá cheio de controvérsia, imagine na cabeça dos professores, né? O que os professores pensam de letramento científico? Será que a maioria já ouviu falar disso, né? Acham que é sinônimo ou não? O que eles pensam sobre isso, né? Então, retomando meus estudos lá do doutorado com representações sociais, eu decidi, eu posso fazer aqui uma pesquisa, né? Fazer um levantamento de dados para verificar se isso dá para ser caracterizado como uma representação social já ou não, ainda está tão difuso que não pode dizer que é uma representação social. Eu ainda não analisei os dados, né? Eu ainda estou coletando, embora tenha diminuído o ritmo da coisa, eu vou mostrar aqui para vocês em primeira mão, ainda não, claro, não tratado, mas o Google, deixa eu ver se dá para vocês verem aí, deixa eu colocar aqui, apresentar, tela inteira. Professor, enquanto você vai projetando, só para, não sei se todos aqui estão cientes, de que a gente recebeu um e-mail do professor Jesus com esse instrumento aí, por isso que a gente começou esse bate-papo, essas conexões. Então, é isso que o professor está falando, dessa relação da pesquisa com a representação social, que é o alvo desse questionário, né, desse formulário em si. Né? Exatamente. Letramento científico é uma representação social entre professores? Essa é a pergunta da pesquisa. Né? Vocês estão vendo aí? Estão conseguindo ver aí? Sim. Tá. Sim. Aqui. Então, essas aqui são as respostas até agora dos questionários, tá, gente? Isso aqui é o próprio Google, né, que faz, digamos, a síntese dos dados. Obviamente, eu vou ter que tirar daí dessa planilha, colocar no SPSS, que é um programa que a gente usa para estatística, e também tem o Iramuraki, eu acho que é Iramuraki, outro programa que também faz análise estatística, e também análise de conteúdo dessas respostas, né? E a gente vai, no futuro próximo, publicar os resultados, né? Então, gente, eu mandei 10 mil e-mails. Eu atirei 10 mil e-mails para captar 773 até agora, né? Eu acho que nos 3 primeiros dias foi bem rápido. Aí depois, agora vem pingando. Então, só para vocês terem uma noção de quanto é necessário para se captar, né, um número de respostas razoáveis, né? 10 mil e-mails para conseguir 773 e-mails. Eu fiz isso porque na minha pesquisa de
de doutorado também, eu já tinha feito um questionário parecido e mandei 2.000 e-mails para captar 150 questionários online. Então, é bem complicado, né? Então, se quer fazer pesquisa online, tem que coletar e-mail. Outra coisa, não adianta postar em grupo da internet, gente. Assim, por exemplo, eu postei lá nos grupos de professores de química do Facebook. Não tem retorno, gente. As pessoas não veem um post, passam um post direto, né? Então, realmente é muito complicado. O que funciona mesmo é e-mail, né? Também eu mandei para o WhatsApp, assim, mas só para pessoas que estavam no meu contato, né? Então, teve também um bom retorno, né? Até maior, assim, em termos proporcionais do que o e-mail, né? Porque são pessoas próximas, então eles mandavam uma resposta. Jesus, já respondi, né? Então, tinha essas vantagens. Mas, realmente, tive que mandar bastantes e-mails, né? Alguns e-mails não eram válidos, né? Que a gente manda e não vale. Então, encheu a minha caixa de e-mail depois com aqueles e-mails dizendo assim, esse endereço não existe e tal, né? Essas coisas desse tipo, né? Bem, então eu quero só mostrar aqui os resultados aqui. Como vocês podem ver aqui, a maioria deles, embora seja razoavelmente bem distribuído aqui, né? A maioria aqui tem uma ideia vaga, ou seja, 32% tem uma ideia do que se trata e já leu algo a respeito. 32%. Em segundo lugar, aqui, ó, tem uma vaga ideia do que se trata, mas nunca li, né? E aqui, ó, só 16% disseram que dominam bem o assunto, né? Mas, por outro lado, 18% e 9%, ou seja, dá 27% aí, nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas não sabe o que é, né? Uma parcela de quase 30% de pessoas que foram entrevistadas, né, nunca ouviram falar aí do letramento científico. Obviamente, depois a gente vai segmentar essas amostras aí, retirar algumas coisas e tal. Isso aqui, evocações de palavras, gente, é uma técnica que eu uso, que eu jogo lá no programa Iramuraki, né? E ele faz uma espécie de mapas conceituais com essas palavras mais frequentes, mais rapidamente evocadas e tal. Então, a gente tem, com esse programa, a gente vai poder ter uma ideia de quais são as palavras mais evocadas, se elas estão no centro, se elas estão na periferia e tal, e tentar ver se eles caracterizam. Se, por exemplo, professores que já têm doutorado e professores que têm mestrado têm uma similitude entre essas redes, né, de palavras, então a gente vai fazer esses comparativos, né? Também isso aqui faz parte, né? A gente faz análise de evocações, então está aqui. Ok. Para você, letramento científico e alfabetização são a mesma coisa? Bem, eu fiz qualitativo isso aqui, depois eu vou ter que colocar em gráficos, tá, gente? Mas bem, ainda não abri, ó, mas como vocês podem ver, a maioria diz não, ó. Não sei, não. Ó, poucos dizem que sim. A maioria diz que não, né? Mas aí depois eu vou ter que tratar, porque vai ter que padronizar para poder passar para uma análise qualitativa melhor, né? Aqui, o que você acha, né? Essas categorias aqui que eu fiz, essas respostas, elas são baseadas nas diversas como é que eu vou dizer assim? Nas diversas definições de letramento científico, tanto internacionais como nacionais. E uma é uma definição que eu inventei da minha cabeça, né? Então, ó, a maioria se aproxima aqui bastante dessa ideia aqui do Wilson Santos.
pessoas capazes de interpretar, analisar, inferir, contextualizar e criticar cientificamente textos, ideias e situações. Essa aqui é uma ideia retirada do artigo do Wildson Santos, de 2007. Né? Em segundo lugar, fica aqui, ó, pessoas que, além de reconhecer e compreender a linguagem científica e tecnológica, cultivam e exercem práticas sociais. Peraí, deixa eu ver aqui. Essa aqui. Que usam tal linguagem. Né? Ah, não, essa aqui não é. Desculpa, gente. Essa aqui que é do Wildson Santos, tá? E essa aqui é de um cara chamado Trefil, que é lá dos Estados Unidos, tá? Então, a maioria acha que adere à ideia do Trefil sobre a alfabetização científica. E, em segundo lugar, aqui é do Wildson Santos, né? Que, além de reconhecer e compreender a linguagem científica, cultiva e exerce práticas sociais que usam tal linguagem. Né? Em terceiro lugar, aqui, ó, pessoas que, embora não dominem alguns princípios científicos básicos, são capazes de aprendê-los facilmente e aplicá-los com... Vamos ter que ir para cá. Peraí. Aqui. É isso? Pessoas que, embora... Essa aqui. Pessoas que, embora não dominem alguns princípios básicos, são capazes de aprendê-los facilmente e aplicá-los corretamente quando necessário. Isso aí, gente, é da minha cabeça. Né? Isso foi uma ideia que eu tirei da minha cabeça. E, vou colocar lá. Entendeu? E aí, foi a terceiro lugar. Bem... E aí, depois tem as outras. Pessoas que possuem todos os conhecimentos necessários para ler, compreender e debater os assuntos de ciência e tecnologia. Né? Isso é mais uma alfabetização, uma ideia de alfabetização científica conservadora, né? Ou seja, do início lá da questão da alfabetização científica. Em quarto lugar aí. Mas não é, claro, não é a principal. Né? Aí tem as respostas aqui, alguns comentários que a pessoa coloca aqui para justificar eventuais escolhas, né? Então, isso também vai ser submetido à análise de conteúdo, né? Tem uma riqueza de respostas aí, né, professor? Hein? Tem uma riqueza de respostas aí, né, para serem... exatamente, isso aqui é muita... bacanas. Por favor, dá muita resposta. Se tiver os dados disponíveis, assim, para a gente publicizar, não esqueça de nos enviar, que a gente... Não, se vocês quiserem, gente, eu posso compartilhar a planilha com vocês, né? Ia ser bacana. Para que vocês possam também fazer outras pesquisas, não sei, a gente pode fazer. Eu só queria, assim, que vocês esperassem para que eu pudesse fazer o tratamento, porque, assim, a gente vai ter que tirar da planilha, sim, né, e fazer um tratamento, uma tabulação mais fina, porque senão, assim, é muito bruto. E também tem o nome das pessoas, eu tenho que tirar o nome das pessoas. Não posso compartilhar com o nome delas, entendeu? Porque eu me comprometi a manter sigilo, né? Então, eu tenho que manter o sigilo da identidade das pessoas, né? Com certeza. Mas o resto tá, olha, aqui metade aqui é do sexo masculino e feminino, bem próximo, né? A idade aqui tá bem distribuída, ó. Tem várias idades aqui, principalmente aqui, 19%, mais de 55 anos. Não é. Não, 36 a 40 anos, né? Ok? E deixa eu ver, aí tem de Pará, tem de São Paulo, tem de Fortaleza, Paraná, Curitiba, né? São Paulo, tem muito, Irituia, Caxias do Sul. Tá, esse aqui é um problema, ó. A maioria tem doutorado. Tá, gente? Porque a gente tirou de autores de revistas, né? Programa, a gente mandou, né, para programas de pós-graduação, autores de revista, e os professores colaboram, em geral, mais do que os alunos, né? E aí, ó, isso é um problema. Depois a gente vai ter que modificar isso, sei lá, né? Ver, equalizar essa amostra aqui para poder não ter problema de viés, né? Então tem aqui os cursos, é outro problema, ó. Tem gente aqui que é, filosofia. Não, filosofia não é, mas música.
engenharia eletrônica, oceanografia. Quer dizer, tem professores nos programas que eles não são exatamente da área ou área afim, né? Eles são formados numa área dura e depois fazem ensino de ciências, ou então entram em mestrados profissionais que têm essa afinidade mais com áreas duras. Então, aí tem gente de história, ciências sociais, né? Outra coisa que tem que ser tabulada, né, para que a gente possa fazer uma amostra melhor, né? Aí, tem doutorado, mestrado, aqui o ano, né? Também a gente vai ter que fazer uma filtragem. Eu quis fazer isso qualitativo para ele escrever, porque era mais fácil, porque se eu fosse fazer todas as possibilidades, ia ser muitas escolhas. Então, deixei assim para ficar mais prático, né? Mas depois vai me dar trabalho horrível para poder tabular isso direito. Aí, tempo de exercício profissional. Vejo que os seus alunos vão ter bastante serviço, professor, seus orientandos. Isso mesmo. Não, pior que essa é uma iniciativa minha, né? Por conta das minhas leituras, né? Então eu vou ter que acabar fazendo isso, porque os meus alunos de mestrado todos estão só com metacognição mesmo, né? Eventualmente eu peço uma ajuda, sim, mas não esse tipo de ajuda aqui vou ter que ter um bolsista de iniciação científica lá na graduação para fazer. Porque senão eu vou atrapalhar os meus orientandos. Acho que vale também destacar, né, professor, o quanto às vezes a gente se vê, né, diante de uma amostra, pensa a quantidade de e-mails que foram enviados, né, a coleta nem sempre vem no mesmo número que a gente deseja, né? Mas é uma tentativa, né? A pesquisa também tem essa característica da gente ter que insistir, né? Da gente ter paciência, da gente ter que buscar, né? E demanda também um tempo, né? Para conseguir tanto coletar quanto agora, como o senhor está dizendo, analisar todas essas informações, crivar, né? Fazer todo um processo de limpeza, né? Dos itens para que possa realmente se tornar um dado analisável, né, de alguma forma. Exatamente. Aí, tá aqui essas questões aqui da nível de atuação profissional. Então, a maioria aqui, 38%, atua só no nível superior, né? Então, isso é outro dado que vai ter que ser filtrado. E aqui, pessoal que não... Tem gente que não concordou. Vou ter que tirar aqui, 3 pessoas que não... disseram que não declaram estar suficiente informado a respeito e tal, né? Elas não concordaram com o TCLE, né? Com o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, essas pessoas eu vou ter que tirar também da coisa. Eles não concordaram, né? Então... Faz parte, né? Faz parte. Tirar, É porque eu coloquei o TCLE no final, né? Para a pessoa decidir, né? Eu quero dar esses dados. Que às vezes a pessoa assina o TCLE no início e vê as perguntas, ou se arrepende, porque, não quero responder isso. Ou diz assim, poxa, sacanagem desses caras, não posso voltar aqui para me não enviar esse dado, né? Outra coisa, ele pode se sentir, digamos assim, não à vontade para responder as coisas, pode responder enviesado, já que ele assinou o termo de consentimento lá e, de repente, veio uma pergunta que ele não está afim de responder, então ele responde enviesado. Então, uma alternativa a esse tipo de coisa é colocar o termo lá no final. Então, você aceita? Se aceita, bacana, né? A gente vai usar os dados. Se não aceita, não, e aí a gente vai eliminar os dados para que, já que você não aceita, dá os dados aí para a gente, né? Então, o questionário é bem rápido, né? Eu tive todo o cuidado de fazer um questionário rápido, para que isso também, às vezes, atrapalha na questão
da coleta, né? As pessoas percebem que a coisa não é muito longa, então elas desistem, né? Não quer responder, então a gente tem que fazer isso. Então, mas os dados já são suficientes para fazer pelo menos um artigo, mas dá até 2, porque dá para pesquisar. Ok? Certo. Bem, então no final, gente, eu quero ver se eu deixa eu parar a partilha aqui. Ok. Eu falei muito. 1h30 falando. No final, eu quero ver se eu consigo defender, trazer evidências para defender essa ideia de que letramento social, letramento científico, né, já está circulando como uma representação social, ou não está circulando, né? Uma coisa ou outra é válida como pesquisa, né? Então, eu espero que esses dados tragam evidências sobre eventuais conclusões a respeito dessa minha hipótese. Ok? E como eu falei, eu posso se compartilhar com vocês, né? E a gente pode, de repente, fazer alguma coisa junto a respeito disso e de outras coisas. Acho que é isso que eu tinha que falar. Com certeza, professor. Vamos amadurecer a ideia. Tem possibilidades bem interessantes aí. Eu acho que é válido também para os nossos alunos verem que as dúvidas que às vezes surgem aqui no nosso micronúcleo, né, também se espalham, né, são dúvidas que estão pautadas nessas representações de professores, né, e tal. Então, acho que é bem válido. Raquel e Eniara, se quiserem se... Acho que foi, assim, um momento esclarecedor, né? Acho que as trocas sempre trazem benefícios para todos os envolvidos, né? Eu acho que num futuro breve nós também teremos um trabalho para compartilhar com vocês lá, na questão de, não apenas de coleta, mas de propostas, né? Principalmente voltados a professores de educação básica. E, enfim, acho que é interessante a gente continuar mantendo o diálogo. Eu sinto saindo desse seminário do Prestilhas hoje feliz e enriquecida, e cheia de novas leituras para fazer e revisitar. Tá. Tem algumas perguntas aqui, eu não sei se vocês querem que eu fale, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui no chat, né? Tá. Acho que o pessoal ficou... Pergunta mesmo, a Maria tinha perguntado se o senhor defendia, então, mais a alfabetização ou o letramento. Eu disse que eu creio que é um letramento, mas considerando também essas questões das falsas definições, né, sempre pautado nisso. Mas acho que o senhor esclareceu quanto a suas linhas também, que o letramento ele acaba se interligando, mas ele não é o ponto central, né, das pesquisas. Ele faz parte, né, porque ele vem se agregando, se aconchegando às suas pesquisas também, né. Pois não, embora, né, eu tenha essas críticas quanto a essa definição, eu prefiro usar esteticamente letramento, mas isso não é suficiente, entendeu? Eu acho que a gente tem que elaborar mais, né, e justificar bem, não menos. Não, porque eu gosto. Isso não é uma boa justificativa para escolher uma... argumentos viáveis, né, professor? A causa. Mas, a gente, como a Raquel disse, a gente sai bem feliz também desse encontro hoje, e aqui no Sul a gente brinca que santo de casa às vezes não faz milagre, né, professor? E aí é sempre bom ouvir alguém externo também que vem nos fortalecer, assim, enquanto pesquisa, né? Então sempre é bom ouvir alguém que está também buscando estudar em outras vertentes ou coisas que se assemelham e que diferem, mas que tem esse caminho que a gente também acredita, né? Então acho que é muito bacana nesse sentido. Mara, Niara, os outros colegas, se alguém mais quiser falar. Eu só queria fazer uma espécie de observação. Professor, ouvindo os seus dados ali da sua pesquisa, no qual diz que mais ou menos 30%
dos seus entrevistados, e é uma amostra bastante significativa, 773 professores não sabem ou nunca ouviram falar sobre letramento científico. Talvez se a gente fosse aplicar ou replicar o seu questionário ou essa pergunta na nossa rede de contatos, não seria muito diferente, o que é um número bastante expressivo, né? 30% ou até mais, né? Se fôssemos replicar. Então, acho que isso só remete que o trabalho que a gente está fazendo enquanto estudiosos e pesquisadores, e principalmente como professores de ensino de ciências, acho que a nossa missão ela é muito árdua, né, que a gente tem aí pela frente para tentar aumentar esse nível de conhecimento, né? Exatamente. Exatamente. Letramento científico é uma coisa, como eu falei no início, é uma definição crucial dentro da área de ensino de ciências hoje, tanto na área de pesquisa quanto na área de reforma curricular, né? Os currículos falam de alfabetização científica, né? Então, alfabetização e letramento científico. Então, a gente precisa, né, digamos, enquanto pesquisadores, digamos assim, sintetizar melhor isso, dizer o que a gente acha importante, por que isso é importante, e aí passar a disseminar essas ideias, né? Embora isso seja difícil, porque tem autores que falam, né, que a alfabetização, lá nos Estados Unidos, né, alfabetização científica, um cara chamado De Boer, inclusive, acho que não é nem americano, ele deve ser canadense, De Boer, ele fala que letramento científico tem a ver com o contexto histórico e cultural de um país ou de uma comunidade. Por quê? Dependendo da situação econômica, sociocultural lá dessa comunidade, essa noção pode variar. Varia, né? Então, por exemplo, para a Dinamarca, né, como eles têm um nível cultural, digamos assim, das escolas melhores, de uma importância maior para o professor, né, o professor ter um status lá mais elevado do que o nosso, por exemplo, a noção de alfabetização ou letramento científico deles vai ser diferente da nossa, né? Que a nossa é alcançar ainda esse patamar que eles estão, né? Alcançar o patamar que eles estão é a nossa meta. A deles não, é já ultrapassar essas metas. Então, essas variações acabam influenciando nas definições, como disse o De Boer, né? Professor, sabe que agora, quando o senhor levanta essa questão, era algo que eu ia comentar antes, não conheço esse referencial que você mencionou agora, mas quando a professora Raquel foi levantando a questão do Paulo Freire, né, eu fiquei pensando, assim, eu acho que vai muito realmente isso, do contexto sócio-histórico do qual a gente está vivendo, do qual estamos inseridos, né? Então, você pensar uma perspectiva de letramento, num contexto, mesmo o Rio Grande do Sul, você pegar a região da Campanha, que é uma das regiões mais pobres do estado, e pobres no sentido social, no sentido de acesso, em vários aspectos, vão ser levantados talvez outros elementos que numa região do norte do país não vai ser, né? Enfim, mas eu vejo que eu gostei muito da fala e me senti bem provocada no sentido de realmente pensar sobre, né, de avançar realmente na discussão sobre o letramento, porque eu atuo no curso de Educação do Campo, que tem como ênfase as ciências da natureza. Então, veja, tem toda uma dificuldade de pensar uma área, que é a ciência da natureza, e se não bastasse isso, está inserido dentro de um curso que emerge de lutas sociais. Então, você tem que pensar, ao mesmo tempo que você tem que garantir o letramento, né, aos alunos, e o letramento aqui, aí eu começo a gostar muito dessa ideia do letramento no sentido mais amplo da palavra, de pensar os aspectos sociais no sentido, por exemplo, de que você trabalha com povos que historicamente são excluídos da sociedade, né, que são os povos que estão no campo, né, de alunos que têm pouquíssimo acesso às escolas, a escola ganha um outro papel, um outro sentido,
Então, acho que são vários elementos que vão me ajudando a pensar o próprio conceito de letramento científico, como ele pode ser articulador, não sei se é essa a palavra, mas pensando alto, né? Talvez ele possa ser articulador dessa dificuldade que os cursos de licenciatura em educação do campo têm, de pensar a educação do campo enquanto, sim, uma proposta necessária e urgente, ainda mais no momento atual que a gente vive no país, mas que, junto a isso, você não pode negar o papel da ciência, né, que é fundamental para se garantir muitas coisas no campo, né? Aí vem diferentes perspectivas, mas eu começo a ver e aí é isso, estou pensando alto, tá? Só estou falando muita bobagem. No sentido de pensar essa questão do letramento como talvez o articulador, pode ser um conceito articulador dessas discussões, né, que permeiam a educação do campo, que permeiam as ciências da natureza, né? Áreas tão complexas, né, que possuem as suas epistemologias também, né? Então, eu começo a juntar vários elementos e eu começo a realmente viajar, assim, na possibilidade do letramento ser um conceito aí bem articulador mesmo, né? Então, a sua fala me fez pensar um pouco nesse sentido, assim, me provocou a pensar essas questões, né? Ainda bem que tá sendo gravado, que depois a gente tem a oportunidade de rever essas nossas reflexões, que às vezes, gente, uma reflexão, de uma leitura, né, que a gente está fazendo, nos dá digamos, um caminho interessante para a pesquisa, um caminho interessante para uma metodologia de ensino, um caminho interessante para um currículo, né? São pesquisas, são reflexões, às vezes, que a gente pensa que são bobas, mas são muito importantes, né? Aconteceu isso na minha tese de doutorado, aconteceu isso, ainda agora há pouco eu estava lendo sobre falácias e tal, né? E me veio a ideia de duas estratégias de ensino com atividades metacognitivas. Então, essa permanente envolvimento com o nosso trabalho de educador, pesquisador e tal, faz com que a gente tenha boas ideias. Essas boas ideias, elas têm que ser colocadas em prática, né? E acho que é importante. Só manter-nos vivos, né, professor? E às vezes a gente fala boas ideias e esquece aí, né? Nesse caso, está sendo gravado. Está registrado, professor. Vamos voltar a elas quantas vezes for necessário para colocá-las em prática, né? Pessoal, alguém tem alguma colocação, quer fazer... Não precisa ser uma pergunta, se quiser fazer um comentário, um elogio, uma crítica, acho que sempre é válido, né, professor? Então, deixo o microfone como um espaço aberto também, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre a nossa fala de hoje à tarde, assim, dessa escuta, que foi tão importante, ao meu ponto de vista. Professor, sempre a timidez faz parte, tá? Não, faz parte. Eu tô vendo que tem vários alunos aqui, ó. Que vou já cutucar um aqui e vai falar. Não, mas os alunos, em geral, são tímidos, então. Mas faz parte, não tem problema, né? Eu acredito que é um crescimento também para nós, assim, enquanto grupo. Essas aproximações vão deixando a gente fortalecido também, né? E como a Niara colocou, nos provoca, né, a pensar outras coisas, nos tira de uma zona de conforto ou de uma linha que às vezes a gente acha que está tão certeiro naquilo e aí a gente começa a repensar, opa, daqui a pouco eu tenho que também reformular um pouquinho mais, eu tenho que me aprofundar mais, né? Então, acho que nesse sentido é sempre válido essas discussões. Professora, a gente agradece imensamente, né, e que esse seja o nosso primeiro encontro, né, virtual. Tenhamos outros encontros virtuais e que a possibilidade de também, em breve, né, que esperamos fazer um encontro presencial, quem sabe, não sei se o senhor já conhece o Rio Grande do Sul, conhecer a campanha. Vocês podem ver que no Pará também vai ser ótimo receber. Vamos fazer essas trocas, vamos nos visitar. Exatamente. Também. Vamos tentar fortalecer os laços, né, muito bacana, e eu agradeço a sua disponibilidade de pronta atenção, né, em me responder e se prontificar a apresentar, né, e possibilitar essa reflexão dessa tarde. E a gente sai daqui uma tarde chuvosa aqui no sul, mas uma tarde muito rica de conhecimento, né.
Gurias, alguma colocação dos alunos? Querem comentar alguma coisa? A gente agradece, então, a disposição do professor para dialogar conosco, né? E seguimos em frente nas nossas pesquisas, estudos e muitas leituras, né? Acho que assim a gente abre-se vários caminhos e várias perspectivas. E como a Niara disse, realmente foi uma tarde de provocações. Muito bom. Então, eu vou interromper a gravação. Agradeço a todos que fizeram parte dessa nossa tarde. Professor, gratidão pelo contato, Tá. pela sua fala. E... Eu só queria reiterar que eu estou à disposição, né? Foi muito bom para mim fazer. Sempre é bom a gente fazer contatos, porque pesquisa se faz assim, né? Coletivamente, em comunidades, inclusive assim, distantes, mas que têm as suas peculiaridades, né? Tem as suas semelhanças, diferenças, e esses grupos são muito importantes para que a gente possa compartilhar, porque de repente, ó, vocês têm lá professor, tem um instrumento aqui que eu passo com meus alunos na graduação, será que os alunos lá do norte podem fazer? Aí você me manda e a gente faz aqui, entendeu? Faz trabalhos, publica artigos juntos. É isso que a ciência faz parte do letramento científico, assim, digamos, no nível mais alto. Mas é isso que a ciência prega, né? E a gente tem que fazer mesmo essas comunidades, né? Agora, com esse negócio de videoconferência, né? Ficou moda, ficou mais fácil, né? Tá funcionando melhor do que antigamente. Há 2, 3 anos atrás era horrível fazer videoconferência. A conexão não funcionava. Era um equipamento enorme, tinha que ir para uma sala especial e tal. Hoje em dia a gente faz aqui em casa e tal, muito bom. Tem uma colega nossa comentou que a gente tem que tirar o lado bom também dessa época de trabalho remoto, né? E isso tem sido algo positivo. Acho que a sua fala, professor, fecha com que o nosso grupo, só rapidamente colocando que a escolha do nome Flechilhas se remete a uma gramínea aqui no sul. E essa gramínea, ela tem um formato de lança do seu fruto semente e ela se espalha rapidamente, né? É considerada até uma certa praga para os produtores que tem pastagens, né, e tal, porque ela se dissemina muito fácil. E é nessa perspectiva que a gente escolheu o nome do grupo, como uma flechilha mesmo, que ela, tanto por ser uma pontiaguda, né, que se lança fácil, mas para a gente atingir vários indivíduos, né, conseguir disseminar o conhecimento científico. Que legal, eu ia perguntar isso no início, eu acabei esquecendo. É muito bacana a ideia. Quando você fala dessa ideia de trabalhar no colaborativo, trabalhar compartilhado, é isso que a gente defende, e então não foi combinado, né, professor? A gente está caminhando numa mesma fala, né? O nosso discurso se condiz porque a gente realmente pensa assim. Então, obrigada mais uma vez, obrigada a todos. Depois eu lhe encaminho a gravação também, tá, professor? Ótimo, muito obrigado. Boa tarde, gente. Abração para todos.